Bom dia, jovens, aqui de novo com os nossos vídeos. Eu li que alguém falou alguma coisa sobre injetividade, que é o tema da nossa sétima questão, a questão 7 da lista. Então, vou dar um esclarecimento aqui sobre injetividade. Injetividade é a qualidade da função de ser injetiva ou injetora. Tá? A gente usa os dois nomes. No nosso nível, usa mais injetiva, mas você deve ter ouvido lá no nível básico, injetora, não é a mesma coisa. É a qualidade da função ser injetiva. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui graficamente a definição, depois eu vou dar a definição formal em poucas palavras. Quando uma função é injetora ou injetiva, se acontecer o seguinte, se você tiver aqui um elemento, digamos, dois elementos no domínio da função. Cada elemento do domínio da função tem que estar associado a algum elemento do contradomínio, tá certo? Então, isso aqui é o domínio, desse lado, tá bom? Desse outro lado, o contradomínio. Depois eu vou fechar aqui para ficar melhor. Mas o que acontece é o seguinte, cada elemento do domínio vai em um elemento do contradomínio. Essa é a imagem desse elemento, né? Aqui está o elemento domínio, a sua imagem está representada aqui. Eu tenho outro elemento do domínio. Ele tem que ter, obrigatoriamente, uma imagem. Se a imagem dele for a mesma do primeiro elemento, essa função não é injetiva, tá bom? Ou seja, em outras palavras, dois elementos do domínio não podem ter a mesma imagem. Então, para que ela seja injetiva, esse elemento do domínio tem que estar associado, a sua imagem tem que ser outro elemento que não aquele primeiro. Assim ela é injetiva, tá bom? Pode até sobrar elementos aqui no contradomínio. Não tem problema nenhum. Isso já é um outro conceito que nós vamos abordar lá na frente, pouco mais, tá bom? Então você tem dois elementos aqui do domínio, tá? Cada um tem a sua própria imagem, então ela é uma função injetiva. As imagens uma imagem não pode estar associada a dois elementos do domínio. Eles não podem ter a mesma imagem. Para ela não ser injetiva, então vamos pegar mais um elemento aqui do domínio, não é? Se este elemento estiver associado ao terceiro elemento, ela continua sendo injetiva. Porém, se acontecer isso, não é? Se a imagem deste elemento for a mesma imagem do segundo elemento, vou colocar aqui 1, 2, 3, e aqui A, colocar minúsculo, A, B, C. Então, o que está acontecendo aqui é que a imagem, vamos dizer que isso aqui é a função F. Esse aqui é o domínio, temos aqui o contradomínio, tá bom? Então, aqui o domínio da função, representamos assim, aqui o contradomínio da função, tá bom? De onde a gente tira as respostas para a nossa pergunta, aqui é a função que vai do domínio para o contradomínio. Busca respostas aqui, busca imagens aqui no contradomínio. Tá? Então, aqui o que está acontecendo é que f de 1, vamos colocar aqui ao lado, f de 1 é igual a, né? A imagem do elemento 1 do domínio é o elemento A do contradomínio. Aí nós temos que f de 2 é igual a B. Então, f de 2 igual a B. E o f de 3 também é igual a B. Não importa que sobre um elemento aqui no contradomínio. Já falei, é outro conceito. Então, f de 3 é igual a B. f de 3 é igual a B. O que aconteceu aqui? Nós concluímos que a imagem do elemento 2 é a mesma imagem do elemento 3, que é B. Não vou nem colocar aqui. Eles têm a mesma imagem. Então, você tem dois elementos diferentes com a mesma imagem. Né? E 2 é diferente de 3. Né? 2 é diferente de 3. Então, daí nós concluímos que a função f não é injetora ou injetiva. Vou usar mais a palavra injetiva, tá? A função f não é injetiva porque existem dois elementos que são distintos, são diferentes, porém têm a mesma imagem. Isso não pode acontecer, tá bom? Para que ela seja injetiva. Então, vou definir agora, aproveitando que você já está com essa ideia na cabeça, a definição formal, em poucas palavras, é assim. Se nós temos dois elementos do domínio
e a imagem do primeiro elemento é igual à imagem do segundo elemento, isto implica em que o primeiro elemento é igual ao segundo elemento, ou seja, não pode acontecer de ter mesma imagem e os elementos serem diferentes, eles têm que ser iguais. Essa é a definição de injetividade, tá? Isso aqui é definição. Ou você poderia também dizer da seguinte forma, é a contra-afirmação, digamos assim. Também você pode pegar assim, se x1 é diferente de x2, eles não podem ter a mesma imagem. É outra maneira de definir, tá? Se dois elementos são distintos, as imagens têm que ser diferentes também. Se x1, na linguagem matemática, x1 diferente de x2, implica em que f de x1 é diferente de f de x2. Se acontecer a igualdade, a função não é injetiva. Isso aqui é a definição de função injetiva, injetividade, tá bom? Então, fiquem com isso por enquanto. Eu vou fazer um novo vídeo dando exemplos já no nosso contexto, função real de uma variável real, tá bom? Então, o próximo vídeo vai ser sobre isso. Um grande abraço, fiquem com Deus.